a bênção do Deus eterno esteja com você. Mais um dia em contato com a palavra, alimentando nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Hoje nós vamos ler, meditar em Efésios capítulo 4. Aqui Paulo começa a falar sobre a parte prática de sabermos quem somos. No capítulo 1, 2, 3, ele fala sobre nossa identidade, quem nós somos em Cristo. O fato de participarmos da igreja, o fato de sermos família de Deus, fomos chamados para fora. A palavra grega, igreja, eclesia, significa isso, chamados para fora. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem nos ajudado, nos abençoado, nos transformado, nos dado direção, enfim, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora, como nós devemos agir? Então, capítulo 4, 5 e 6 fala sobre isso. A nossa ação como filhos de Deus, a nossa vida tem que ser condizente com quem nós somos, tá? O que nós somos em Cristo. Aí o nosso comportamento, nossas palavras, os nossos pensamentos têm que serem condizentes com aquilo que nós somos. Então isso é muito interessante, é uma parte extremamente rica, uma parte extremamente prática da palavra de Deus. Vamos lá então, Efésios capítulo 4, Paulo começa assim: como prisioneiro do Senhor, ele estava preso em Roma. Olha que bacana é quando nós entendemos o contexto histórico das cartas que nós temos estudado. Ele, lá em Roma, ele diz: como prisioneiro do Senhor, eu estou aqui por causa do Evangelho, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam, que vocês vivam agora de acordo com o chamado de vocês, chamados para fora, para serem filhos de Deus, membros da igreja do Senhor Jesus. Deus os chama para que vocês vivam de modo digno do chamado, da vocação. A palavra vocação significa chamado, tá? Então é o chamado de Deus para sermos pessoas diferentes de um mundo totalmente perdido, alienado, longe de Deus. Sejam completamente humildes e dóceis, aqui está o chamado. Deus nos chama para sermos diferentes. Como? Olhando para Jesus, vendo quem Jesus foi, quem Jesus é, a maneira como ele agiu aqui no mundo, a maneira como ele viveu aqui, olhar para a vida dele e fazermos dele o nosso exemplo. Então sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, faça todo esforço para vocês manterem a unidade do Espírito, para vocês conservarem a unidade do Espírito. Ou seja, sejam pessoas que lutem para viver bem, viverem em paz. Sejam pessoas que lutem para viver em paz com as outras pessoas. A unidade. O versículo 4, há um só corpo, que é a igreja, outra vez aí a palavra igreja, ou a mensagem, a menção à igreja. Há um só corpo, uma só igreja, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Olha que versículo fantástico. Olha que mensagem profunda. Tudo converge em Deus. Então há um só Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, uma só fé. Então vocês têm que vocês precisam lutar para viverem assim, manterem essa unidade. A igreja, vocês são filhos de Deus e o que prevalece é o amor. E quando há amor, há paz. E quando há amor, há união. Isso é muito profundo. Essa que é a ideia de Deus para nós, o propósito de Deus para nós. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aí está falando sobre o trabalho de Jesus, a obra de Jesus, e como que essa obra foi aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo.
Então diz aqui, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos todos os prisioneiros, ou muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Deus nos libertou e nos capacitou, dons, para viverem de acordo com a vontade dele. Deus nos deu poder, dons, para vivermos de acordo com a vontade dele. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Jesus Cristo é o nome mais poderoso do universo. É o que está acima de tudo e de todos. E diz a Bíblia que ele concedeu dons aos homens. Para quê? Para fazermos a obra de Deus. Para sermos capacitados, para sermos chamados e influenciarmos o mundo com a luz. Onde prevalece as trevas, a luz chega, as trevas acabam e a luz começa a prevalecer. E fomos chamados para isto. E Deus nos deu dons. O versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, aqueles que montaram a igreja, tá? Então, o que é o dom de apóstolo? O dom de apóstolo é aquele começo de um ministério, começo de um trabalho, aquelas pessoas que iniciam um trabalho. Não existe mais a função apóstolo, essa função acabou com os 12. Não existe mais apóstolo hoje. Existe sim o dom de apóstolo, que é aquela pessoa que começa um trabalho novo em algum lugar, ou começa uma igreja, começa um trabalho onde não tem nada de evangelho, então ali ele desbrava. Isso é o dom de apóstolo, dom. Mas não existe função de apóstolo. Como alguns pastores se auto-intitulam apóstolos. Não existe, biblicamente não existe. Existem sim os 12 apóstolos, tá bom? Que depois Judas saiu, Matias foi colocado, e depois Paulo, como ele diz, um nascido fora de tempo. Fora de tempo, ou seja, acabou. Não existe mais apóstolos. A função de apóstolo não existe, mas o dom de apóstolo é o começo de um trabalho. Vamos supor que uma pessoa que é pastor ou missionário sinta o desejo de ir para uma cidade onde não tem nada, e lá começa a desbravar e começa a montar um trabalho novo, uma igreja. É o dom de apóstolo, é dom. Mas ele não pode ser chamado apóstolo, porque isso não é função, não existe mais essa função, tá? Então, dom de apóstolo, outros profetas que anunciam a palavra de Deus, outros evangelistas, aqueles que têm a capacidade de vinda de Deus para explicar de uma forma muito clara a mensagem da salvação, onde as pessoas têm facilidade para evangelizar, os evangelistas, outros para pastores, aqueles que pastoreiam, ensinam, e mestres, ensinam, edificam a igreja. São os dons. Com o fim, qual que é o objetivo desses dons? De preparar os santos, preparar a igreja, preparar os membros da igreja, preparar os salvos, preparar os cristãos, os santos. Preparar os santos para a obra do ministério. Ministério é trabalho. Para eu conseguir trabalhar, para eu entender o que é servir, eu vou ser pastoreado, eu vou ser ensinado. E aí eu vou crescer. Para que o corpo de Cristo seja edificado, que a igreja seja edificada, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual que é o objetivo de nós pertencermos a uma igreja? Nós crescermos. E crescermos como? À medida da maturidade, à medida da plenitude de Cristo. Ou seja, eu preciso frequentar a igreja até eu ser como Jesus. E quando que isso vai acontecer? Quando eu for no céu, para o céu, quando eu for glorificado. Então, até lá eu preciso frequentar a igreja. Até lá, eu preciso estar junto com a igreja. Até lá, eu preciso de contato com a igreja. Até lá, eu preciso crescer. Eu preciso crescer.
Então isso é muito importante entender, que enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu nunca serei perfeito. E por isso que eu preciso da igreja, enquanto eu estiver neste mundo. Quando você chegar aos seus 90 anos de idade, 100 anos de idade, você vai continuar precisando da igreja. Se você já leu a Bíblia 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, você vai precisar continuar na igreja. Por quê? Porque nós nunca seremos perfeitos enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, precisamos estar em contato com a igreja, porque um dia Jesus vai nos levar para lá. E lá seremos perfeitos. E lá estaremos na igreja. É impossível uma pessoa estar perto de Deus longe da igreja. É impossível. Então, a palavra de Deus deixa isso bem claro. Deus dá dons aos homens para que estes sejam abençoadores e edifiquem a igreja, para que a igreja cresça. Qual que é o propósito de Deus? É este, que as pessoas sejam maduras. O objetivo de Deus para a tua vida é que você seja cada dia melhor. Guarda isso no seu coração. O versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Por que você precisa estudar a Bíblia? Para você crescer. Por que você precisa estar na igreja? Para você crescer, parar de ser criança, infantil, mimado, não sabe o que quer. Qual que é o problema da criança? A criança não tem foco. A criança não tem determinação. Qualquer coisa distrai. Ela está fazendo alguma coisa, se aparecer um brinquedo na frente dela, ela para de fazer aquilo para brincar. Ela está fazendo tarefa e para alguma coisa na TV ou alguma coisa que chama atenção, ou um brinquedo ou um cachorrinho que passa, ela para de estudar e vai brincar. Então, muitas pessoas estão distraídas com a vida. Infantis, não sabe ter foco, não sabe ter propósito. A Bíblia fala para nós sermos crianças em relação à humildade de coração, à pureza de coração. Aí sim, mas não a questão de imaturidade espiritual. Então, quando diz aqui para que não sejamos mais como crianças, significa justamente isto: eu ter foco e saber quem eu sou e para onde eu vou. Nada vai me tirar do caminho de Deus, porque eu sou uma pessoa madura e eu sei o que eu quero. Uma pessoa madura sabe o que quer, um adulto sabe o que quer. Então guarda isso no teu coração, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Doutrinas falsas, heresias, pregações mentirosas, é o que não faltam hoje. A internet, nós temos acesso a muitas coisas boas, mas também a muitas coisas ruins. Muitos pastores que pregam cada loucura, cada heresia, cada mentira. E as pessoas estão alimentando disso. Agora, quando eu sou adulto, eu sei identificar. Quando eu sou adulto, maduro na fé, eu creio na palavra, estou em contato com a palavra, eu sei discernir o que é certo e errado. Eu não me deixarei ser enganado. Hoje uma pessoa está na igreja, alguém fala que tem que guardar o sábado. Ela sai da igreja e vai para outra igreja que guarda o sábado. Aí depois ela vai para outra igreja porque fala que Jesus não é Deus e a Trindade não existe. Ela vai para lá. Aí depois vai para outra igreja que fala que tem que usar cabelo comprido e não pode usar vestido. Ela vai para lá. Outra fala que tem que comer legumes e não pode comer carne. Ela vai para lá. Ou seja, não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Está numa igreja bem, feliz, aí vem outro que fala que tem que falar em línguas, tem que expulsar demônio, que tem que fazer isso, aquilo outro. Ela sai da igreja e vai para uma igreja neopentecostal, totalmente longe daquilo que Deus instituiu como culto. Um culto que é mais show de exorcismo, é mais busca do emocionalismo, porque não tem base bíblica. Tem igrejas pentecostais seríssimas e muito abençoadas, mas tem outras que apelam para o emocional. E eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Eu tenho que saber. Eu estou numa igreja que eu sei porque eu estou aqui. Eu sei. Eu preciso entender isto.
Eu entendo o porquê que o batismo aqui é por aspersão e não por imersão. Então eu tenho firmeza na minha fé. Eu sei porque aqui batiza criança. Eu sei por que eu preciso batizar meus filhos. Então, a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu me firmo e não fico como criança levado de um lado para o outro, distraindo-me com todo o vento de doutrina e astúcia de homens que conduzem ao erro. Então eu vou dizer uma coisa para você: estude a Bíblia. E você está numa igreja séria. Você está numa igreja que estuda a Bíblia. Então firme o teu propósito nisso. Deus deu dons, pastores, mestres, justamente para isto. Para ensinar, para mostrar o que é e como é. É muito importante nós entendermos isto. O versículo 15, antes, ao invés de sermos como crianças, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, igreja, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha quantas vezes Paulo fala sobre amor. Olha que coisa profunda. É a essência do cristianismo. É a essência de Deus que ele transmite para nós. O amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Todos juntos, crescendo em amor. O versículo 17, ele fala sobre o procedimento dos filhos da luz. Como que nós podemos ter uma atitude totalmente diferente do mundo que nós vivemos. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, pensamentos inúteis, não vivam mais assim. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. A dureza do coração produz obscuridade no entendimento. Eu começo a não entender as coisas por causa da dureza do meu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês agora foram chamados para fora. Como igreja, vocês sabem quem vocês são. Em Cristo, vocês são salvos. Então, vocês podem viver diferente. Mesmo que todo mundo viva de uma forma, você pode viver de outra forma. Por isso, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, de Jesus, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, a maneira que vocês viviam antes de conhecer Cristo, vocês foram ensinados a despir-se do novo homem, ou do velho homem, despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Vocês foram criados para serem semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo usa uma analogia muito profunda aqui, é tirar uma roupa velha, suja, e vestir uma roupa nova e limpa. Uma vez que eu estou lavado pelo sangue de Jesus, sou uma nova criatura, essa roupa velha, imunda, não me serve mais, não cabe mais em mim. Quando uma pessoa está sujo e ela toma banho, ela não vai pôr a mesma roupa suja. Ela vai pôr uma outra roupa limpa, nova. É esta a ideia que fala aqui. Uma vez que eu vivia de uma forma depravada, longe de Deus, agora eu fui limpo. Então a minha roupa, a minha vestimenta, o meu modo de ser, as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes precisam ser renovadas. Agora eu sou como Deus. O meu objetivo na vida é ser como Deus. O meu padrão é Jesus Cristo. Como ele é, eu serei. Este é o padrão que eu quero para mim.
Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, a roupa velha, a roupa suja, e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A ira não é pecado. A ira é um sentimento de indignação, de revolta contra a injustiça. Você vê uma senhora na rua sendo maltratada por um jovem que bate nela. É impossível você não se irar contra isto. É impossível. Então, a ira é um ato de indignação contra uma injustiça. O que é pecado? O que é pecado? O que eu faço com a ira? A maneira como eu respondo à ira. Vamos supor que esta pessoa que você vê batendo na mulher, você vai lá e separa e protege a mulher, mas vamos supor que você a espanque até ela morrer. Isso é pecado. Você se tornou um homicida e está fazendo justiça com a sua própria mão, espancando uma pessoa. Então, o que eu faço quando eu estou irado, isto precisa de domínio próprio. Agora, ter aquele sentimento de revolta não é errado. Deus se irava quando o povo adulterava com outros ídolos, quando o povo festejava com orgias sexuais diante de ídolos. A ira de Deus se acendia. Ou seja, é o senso de justiça que clama. E esse senso é santo. Por isso que a Bíblia diz: irem-se e não pequem. Vocês podem irar sem pecar. E como que eu vou fazer isso? Diz aqui: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, não leve isso para outro dia. Não leve isso para outro dia, para outra semana, para outro mês, que isso vai criar amargura no seu coração. Dá um basta à revolta na sua vida. Por isso que diz aqui: não dê lugar ao diabo, porque quando eu me iro e a carne fala mais alto e eu me revolto, eu estou dando lado para o diabo agir na minha vida. A revolta, o xingamento, palavras duras, a maneira como eu maltrato as pessoas, a maneira como eu falo em relação às pessoas, isto eu dou lugar ao diabo. Isso é muito sério. Eu vou à igreja, eu sirvo Deus, mas eu não controlo o meu jeito de ser. Eu estou dando lugar ao diabo para agir na minha vida e não ao Espírito Santo de Deus. Então é muito importante eu entender isto. Controle o seu ser, o seu gênio. Controle o seu gênio. Ah, não consigo. É por isso que você precisa de ler mais a Bíblia, de orar mais, de jejuar e pedir misericórdia para Deus. Quando eu não consigo fazer algo, aí a necessidade, justamente, eu preciso de ajuda. E essa ajuda só Deus pode me dar. Para eu mudar esse jeito e esse gênio, que muitas vezes me atrapalha e muito. Na minha vida espiritual, na minha comunhão com as pessoas, na minha família, no meu futuro, no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida. Coloca a tua conduta diante de Deus e fala: eu preciso mudar. Não se conforme com o seu jeito de ser, dizendo: eu sou assim mesmo. Não. Esse é o velho homem com a roupa suja que eu vou jogar fora e vou vestir de um novo homem. Uma nova mulher, uma nova criatura. O versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Mudança de atitude. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Torpe quer dizer tropeço, que causa tropeço. Palavra torpe é que faz com que as pessoas tropecem. Tá? Cuidado com as palavras que você fala, porque você está fazendo com que as pessoas tropecem com a maneira de você falar. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Cuidado como você fala com as pessoas. Fale somente o que for útil para edificar. Se não for útil para edificar, fique calado. Fique calado. É o senso mais sábio que existe.
Ao invés de fazer com que a pessoa tropece ou seja jogada para baixo através de palavras duras que eu falo, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieta. Seja útil para edificar os outros conforme a necessidade. Tem palavras que não têm necessidade de serem ditas, para que conceda graça aos que ouvem. Guarda isso no teu coração. É muito importante quando eu leio a Bíblia e coloco em prática, porque se eu conheço a Bíblia e não coloco em prática, Jesus diz que é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e foi grande a sua ruína. O que Jesus estava dizendo, se você abrir lá a sua Bíblia em Mateus 7, no Sermão do Monte, ele está falando sobre aquele que ouve e não pratica. Ele não está falando daquele que não ouve. Ele está falando daquele que ouve e não pratica. É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus não está falando que aquele que edificou sobre a areia é aquele que não ouve. Não, ele falou que é aquele que ouve e não pratica. Então eu preciso entender isto. Cada dia que eu aplico a palavra de Deus na minha vida, eu estou alicerçando a minha vida na rocha. E essa rocha quem é? Jesus. E para concluir, o versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Jesus o Pai é Deus e é uma pessoa. O Filho é Deus e é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Uma força não pode se entristecer, só uma pessoa pode se entristecer. O Espírito Santo é uma pessoa. A Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, ao ponto de poder se entristecer. É uma pessoa. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se disso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te levar para baixo. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que profundo isto. Eu sou de Deus, então eu posso viver deste jeito. Não se acomode com os teus erros. Mude. Transforme pelo poder de Deus. Sabe qual que é o começo da transformação? Arrependimento. É quando eu percebo que estou fazendo algo errado, me humilho e digo, Deus, eu errei na minha maneira de ser, na minha maneira de agir, na minha conduta, na minha ira, na minha gritaria. Eu errei. Me perdoe e me ajude a mudar, a fazer diferente. Que Deus abençoe para que você entenda isto. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela Tua palavra, pela maneira como o Senhor tem iluminado nossas vidas e principalmente, Pai, porque nós somos pessoas novas, novas criaturas, pessoas que estão com vestimentas novas, então nós precisamos agir diferente e isso é o que nós queremos. Temos força vinda dos céus, e nós precisamos muito que a cada dia o Senhor nos ajude, principalmente a não nos acomodarmos com os nossos erros e defeitos. Livra-nos de todo comodismo e ajude-nos. Eu quero pedir ao Pai que a bênção do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, tá? Muita coisa Deus tem para revelar na sua vida. Então até amanhã. Eu espero você, Deus abençoe muito, em nome de Jesus.